Eu não estava a acreditar, principalmente também pelo percurso que eu sempre tive na escola, sempre muito boa aluna e sempre com êxitos. Isso já no terceiro ano? Sim, isso já do segundo para o terceiro. Terceiro ano. Certo, e eu não estava a entender. E eu já passei por várias dificuldades na escola e que o Senhor, de certa forma, me livrou até de situações em que eu não pensava que Ele poderia me livrar, mas dessa vez eu havia estudado, eu havia me esforçado. Eu perdi noites e eu até procurei honrar o nome dele na prova, mas infelizmente eu não consegui. Aquilo para ti caiu muito Aquilo mal, foi a gota d'água. Eu chorava muito, chorava porque eu não queria passar por aquilo, era a primeira vez. Chorava por causa também da vergonha do que as pessoas iriam pensar. Ficou decepcionada com Deus? Fiquei por algum momento. Mas naquele momento eu não conseguia reclamar, não porque não tinha vontade, mas porque imaginei tantas outras circunstâncias que o Senhor me livrou, na escola mesmo. Então eu pensei que se o Senhor não fez, é porque de certa forma o Senhor tinha algum propósito para aquilo. Exato. E foi muito difícil contar para minha família porque eu tinha uma bolsa, essa bolsa me ajudava muito e eu perdi a minha bolsa. Perdeu a bolsa? Perdi a minha bolsa e eu fiquei muito triste, muito deprimida. Não é fácil. Sim, fiquei muito triste mesmo. Mas graças a Deus, a palavra do Senhor me deu força e eu a enxergava sempre como algo necessário, que naquela altura eu não sabia, mas o Senhor sabia por que estava permitindo aquilo, mas eu sofri muitos questionamentos, mas o Senhor deu uma palavra para mim naquele dia. Ele disse que não é a bolsa que te sustenta, sou eu. E Aurora, é normal. Para quem está no auge da idade, lutando para se formar academicamente, para amanhã poder conseguir encontrar o emprego, se calhar até o emprego dos sonhos, não é? A Aurora começou por dizer que é filha de mãe solteira. A mãe tinha duas responsabilidades, que era a da Aurora e da irmã. As duas tinham a necessidade de ingressar para a faculdade. Porém, a mãe só podia custear a faculdade privada de uma, não é isso, Aurora? Certo. A Aurora não queria ficar de fora. Então, apareceu a oportunidade, não é isso, de ingressar numa universidade estatal. Aí, graças a Deus, a misericórdia do Senhor, a Aurora conseguiu. Agora, pensem conosco, com a Aurora. Coloquem-se no lugar da Aurora. Parecia que tudo estava a dar certo e que tudo ia continuar, não é? Dando certo. Primeiro ano, segundo ano, aí do segundo ano transita para o terceiro ano e as coisas começaram a complicar. Agora imaginem, ficou aquela impressão, meu Deus, perdi a bolsa, perdi a oportunidade de continuar a universidade. O que tanto temias aconteceu. Eu vou ficar sem dar continuidade aos meus estudos. A minha irmã, não é que pela concorrência, não era concorrência, mas era um sonho de uma jovem, não é? Era o sonho de uma jovem que parecia estar aí ladeira abaixo. Então, não é fácil, não é fácil. A Aurora, se calhar, já tinha almejado muitas coisas, ter que ficar, se afastar da universidade. A família já sabia que a Aurora estava a fazer a universidade e ainda mais, era um curso difícil, não é? A Aurora não foi fácil, foi? Não foi fácil. Principalmente porque eu teria que repetir o ano só por causa de uma disciplina. Acho que isso foi uma única disciplina. Foi a parte mais difícil, porque eu teria que ir para a escola primeiro só no segundo semestre. Eu fiquei todo o primeiro semestre em casa e segundo só para estudar uma única cadeira. Era um ano a dar uma única cadeira. Sim, isso não. Então isso meio que frustrou-me. Frustrou-me porque só temos esse regime na faculdade pública, nas outras não. Exato. Então foi muito difícil.
E também encarar os colegas, porque ninguém pensa que aconteceu por acontecer. As pessoas só pensam que não estudou, que não sabe, principalmente aqueles que já estavam à espera da queda. Então foi difícil. Encarar os colegas, ter que explicar para a família que eu perdi a minha bolsa e isso tudo. Pareceu que perdeu tudo. Sim, naquele momento pareceu que perdi tudo. Agora, Aurora, vamos só fazer uma retrospectiva. Vamos lá um pouquinho para trás. Quando a Aurora diz que na universidade não queria envergonhar o santo nome de Deus, o que a Aurora queria dizer? E tomou uma certa postura. O que a Aurora queria dizer com isso? E qual foi a postura que a Aurora tomou? Como cristãos, nós dizemos que nós devemos obedecer às autoridades e eu e a minha amiga trabalhávamos assim. Nós não cabulávamos, nem ensinávamos e nem pedíamos. Nós procurávamos ao máximo fazer as nossas provas sozinhas, porque nós não queríamos passar pela experiência de terem que nos expulsar da turma por causa de copiar ou algo assim, porque sendo cristãs seria uma vergonha, coisa assim. caso acontecesse. Até vocês, sim. Afinal de contas, também são assim. Também fazem isso. Certo. Não sabem que é ilícito aos olhos de Deus. Certo. Então foi isso que nós procurávamos fazer. Nem todo mundo entendia e nós também, e era dificuldade para nós, porque haviam certas disciplinas que eram difíceis e que dava aquela vontade realmente de procurar outros métodos para passar, mas nós procurávamos nos manter conforme estávamos, não porque pensávamos que éramos melhores, mas porque achamos que esse era o posicionamento certo. Sim, adotar uma conduta, uma postura positiva. Para que aquilo que nós dissemos enquanto cristãos não fosse descredibilizado por causa disso. Então, é precisamente isto. Então, aí depois com o andar da carruagem, então as cristãs ou a cristã que adotou aquela postura, a conduta positiva, certo. A cristã que não ensinava, agora a cristã chumbou. É isso. E foi difícil, foi difícil, Aurora, muito difícil. Eu imagino. Eu não queria estar na tua pele. Não foi nada fácil, sim. Não é? Não foi. E como foi que a Aurora conseguiu dar a volta por cima de tudo isso? Creio que foi mesmo Deus que me deu força, que de certa forma me fez enfrentar a situação, principalmente após a perda da bolsa. Aceitar a situação, sim, aceitar, em primeiro lugar. Sem necessariamente procurar entender, porque eu queria entender porque eu acreditava eu naquele momento que o Senhor tinha poder para, de certa forma, me ajudar, reverter a situação, ou levar a coisa para um quadro melhor. Porque já vivi circunstâncias em que realmente o Senhor agiu e me livrou de uma forma que eu não estava à espera, mas naquele momento, sim. Naquele momento não aconteceu como eu estava à espera. Eu chumbei mesmo e o Senhor aceitou que assim fosse. Mas pela graça de Deus eu tive o apoio da minha mãe. Ela também é uma mulher de fé e nós aceitamos. E eu lembro que depois, quando chegou o segundo semestre, eu continuei a assistir às aulas normalmente, continuei a me esforçar. E eu ia uma ou duas vezes na semana. Sim, eu tive que conviver com uma outra turma, que também foi um desafio para mim, porque a turma passada já tinha ido para o terceiro ano e eu fiquei no segundo. E foi difícil. Eu lembro que eu só chegava na turma, eu assistia a aula e ia embora. Porque também eu sempre fui um bocadinho introvertida. Então, como eu só tinha uma cadeira, não havia necessidade de ficar lá na escola, de interagir. Eu só aparecia e ia embora. Tanto que depois os colegas novos diziam que essa colega só vem e vai, é antipática. Mas não, era só mesmo vim e estou indo. Era porque, em primeiro lugar, é o que dizes, né? Só tinha uma única disciplina ou cadeira. Em segundo lugar, você ainda estava a viver aquele teu luto. Certo. Precisavas do teu recantozito. E em algum momento, na tua cabeça,
lhe passou em, vamos assim dizer, ter o seu futuro ameaçado? Viu o seu futuro ameaçado com tudo isso que aconteceu? De certa forma, sim, porque a bolsa me ajudava muito, principalmente na questão dos transportes, porque a escola na altura era em Benguela e eu vivia no Lobito, então ajudava muito mesmo. Os transportes, as despesas mesmo da escola, livros, fascículos. A instituição arcava com todos estes gastos? Sim, a bolsa cobria. Bolseira, sim, a bolsa cobria tudo isso. E foi difícil, como é que eu posso dizer? Foi difícil depois de ter perdido, porque agora eu teria que depender novamente do apoio da minha mãe. A dar uma única cadeira? Sim, então única já cadeira. Não era mais, já não estava como bolseira? Já não, porque não consegui renovar. Ok. Não consegui renovar. Então foi assim que aconteceu. Um novo começo. Um novo começo. Bem diferente daquele que um dia você tivera sonhado. Sim. E com uma nova turma, novas pessoas. Tudo novo. Como se eu estivesse a começar novamente. Um novo começo novamente. Mesmo, sim. E foi assim, eu depois quando comecei, sempre fui muito tímida, muito no meu canto, e alguns professores até perguntavam, mas tu ficas muito no teu canto, não tens amiga? Porque eles não sabiam o que eu estava a passar, eles só pensavam que eu era antissocial, mas naquele momento eu precisava de tempo para me socializar com os outros estudantes, mas eles só pensavam ainda a tua situação. Sim, eles só pensavam, uma vez que os professores eram diferentes, eles só pensavam que eu estava vindo com os outros colegas. Ok. Sim, e eles questionavam alguns por que eu me isolava tanto, por que eu não tinha amigos na turma, e eles não sabiam dessa realidade que eu passei. E o Senhor ainda assim continuou a me sustentar. E eu lembro que, eu não sei, eu acredito, eu hoje vejo que realmente tudo tem um propósito, porque quando eu cheguei na turma eu não falei nada, eu não falei que eu era cristã, eu não falei nada sobre mim, eu simplesmente fiquei lá com os colegas, e eu lembro que eu chamei a atenção de uma colega. E ela disse para mim que ela, quando me olhava, ela olhava para mim e ela via, essa só pode ser cristã. Mas eu nunca falei nada com ela. E ela falou, você se apresenta muito bem. E eu olhei para ti, eu vi, ela só pode ser cristã. E foi assim que aconteceu. Nós começamos a conversar e ela falou para mim que ela queria ser como eu, queria também seguir os mesmos passos, mas sem necessariamente me conhecer bem. E eu disse, tá bem, então vamos ter encontros virtuais, vamos interagir, vamos falar da palavra. E pela graça de Deus, nesse momento, nesses tempos em que nós buscávamos, eu pregava para ela, e ela aceitou a Cristo. Ela se entregou, ela mudou completamente a sua vida. Isso é, no teu momento difícil, certo. Olha lá que Deus te usou para resgatar as almas, não é? Certo. Simplesmente, você não se cingiu simplesmente ali vamos assim dizer, na dor da perda não é, da carreira estudantil, até porque na verdade não estava tudo perdido, sim, não é? Sim. Então você ainda teve a amabilidade, teve o amor de puxar, não é, uma alma para Deus. E como foi daí para frente, durante um ano, uma única disciplina, Aurora? Na minha defesa eu falava a Deus que não seja eu, mas que seja o Senhor, que não seja o meu nome a ser glorificado, mas que seja o Senhor. Testimony after testimony, come and see you. Makorokoto after makorokoto, come and see you. Taste and see that the Lord is good. Hey, come
come and see you.